nossa live Café com o Presidente. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos bem-vindos à nossa live Café com o Presidente. Vamos chegando, hoje dia de sexta-feira. Gente, hoje é sexta-feira, é dia de dar depoimento. Então já faz uma coisa, já arruma aí, já arruma os seus cabelos, tira aí o bob, tira a camisola, tira o pijama, veste uma roupa aí para você dar seu depoimento aqui na live de hoje. Você não tem ideia como que o seu depoimento pode impactar a vida de alguém. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Alessandra Ribeiro. Alessandra Ribeiro, você está na live todo dia, você poderia dar o seu depoimento hoje. Já se arrume aí, já se prepare para poder dar o depoimento. Não importa se está dentro do ônibus, está no metrô, se está em qualquer lugar. Só não pode dar depoimento dirigindo, tá bom? Beleza, vamos lá, vamos começar a nossa live de hoje. Sexta-feira a gente geralmente nunca muda a música, né? Quem escolhe a música sou eu. E essa foi a música que eu entrei no meu reconhecimento. Se tem alguém aqui na live agora, já 7 horas e 1 minuto, que estava no meu reconhecimento de presidente. Eu fui reconhecido presidente no ano de 2010, tá? Eu me qualifiquei em 2009. Em 2010 eu estava sendo reconhecida lá na Arena, no Rio de Janeiro. Se tem alguém aqui que estava lá no meu reconhecimento de presidente e ouviu essa música, mais de 15 mil pessoas cantando essa música, faz uma coisa, fala assim, ó, eu estive lá, eu estava lá, né? Deixa eu dizer uma coisinha pra você. E a gente começa sempre com louvor, e o louvor de sexta-feira sempre é esse, Conquistando o Impossível, da Jamile, tá? Se tem uma música que me faz sempre parar para refletir, que uma música que me dá força, é essa. E eu sugiro você ter uma música nos momentos, às vezes fáceis, no momento difícil, no momento de alegria, no momento de tristeza, aquela música seja o seu ponto de referencial, beleza? Só não pode ser na boquinha da garrafa, beleza? Ó, Helena estava lá. Muito bem, Helena. E vamos pegar a Bíblia aqui, né? Casal do Bem-Estar também estava lá, que legal, ó. Eu até me arrepio quando eu lembro daquele dia, ó. Hoje eu quero falar um pouquinho para você. Às vezes a gente tenta complicar a nossa vida, né? Mariano também estava lá, que legal. Olha que tanta gente que estava lá no meu reconhecimento de presidente e ouviu essa música Conquistando o Impossível sendo cantada, e mais de 15 mil pessoas cantando essa música. Eu tenho certeza que meu amigo Alexandre Carneiro também estava lá
no nosso reconhecimento de presidente, quando tocou essa música aí, Conquistando o Impossível. E hoje eu quero falar para você, às vezes no dia a dia a gente tenta complicar a nossa vida. E se tem alguém que pode simplificar a nossa vida, chama-se Jesus. E o texto bíblico hoje está no livro de João, tá? João capítulo 3, versículo 3. É uma passagem que fala onde Nicodemos visita Jesus, beleza? Magno Vieira também estava lá no nosso reconhecimento de presidente, João Batista também. Sejam todos bem-vindos. E o texto diz o seguinte, Jesus conversando com Nicodemos e diz o seguinte: a isto respondeu Jesus: em verdade vos digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, né? Então, o que Jesus falou para Nicodemos é que se alguém quer ver o reino de Deus, precisa nascer de novo, né? Bem-vindo, meu amigo Fitpoint Domo, um dos maiores líderes da Herbalife do Brasil, a autoridade VIP do STS de São Paulo. Deixa eu dizer para você, é algo tão profundo, né? Quando fala assim, alguém precisa nascer de novo, né? E deixa eu dizer para você, se você quer ter sucesso na vida, e quando eu falo no casamento, nas finanças, na saúde, no negócio Herbalife, às vezes tem algumas áreas da nossa vida que a gente vai ter que nascer de novo. Eu sei que isso é profundo, né? Mas Jesus usa isso aí, essa parábola, né? Essa história, nesse caso aí, para mostrar para a gente como o negócio é muito mais simples do que a gente imagina, né? Ele está mostrando ali que nascer de novo é salvação. Nascer de novo nesse negócio aqui é, quem sabe, sair do pin que você está e não aguenta mais e mudar de vida, mudar de nível. Nascer de novo, às vezes, é um casamento que não está legal, muita confusão, muita briga, e você, quem sabe, restabelecer esse casamento. Nascer de novo, essas finanças não estão bem, e no ano de 2025 você vai construir um modelo de negócio onde suas finanças vão estar resolvidas. Deixa eu dizer uma coisinha para você, bem pertinho de você. Você sabe que o maior sonho da maioria das pessoas não é ficar rico? O maior sonho não é ter uma casa bonita? O maior sonho das pessoas não é ter um carro, não é viajar o mundo. O maior sonho das pessoas é não ter dívida. Você sabia disso? Ou seja, a maioria das pessoas tem dívidas. E eu quero dizer uma coisinha para você, é o seguinte: às vezes nascer de novo vai significar você sair das dívidas, você melhorar sua saúde. Quem sabe se nascer de novo significa você restabelecer seu casamento. Nicodemos, nessa passagem bíblica que eu acabei de ler agora para vocês, Nicodemos, ele não era um homem comum, né? Ele era um fariseu, era um cara que era um mestre lá da lei. Ele tinha um conhecimento acima da média, ele tinha um entendimento, ele sabia mais da palavra do que os demais. Então, às vezes, para a gente entender que para eu e você, para a gente poder viver o evangelho, às vezes é necessário a gente desprender de algumas coisas. Às vezes a gente complica muito a nossa vida, né? A gente faz coisas extravagantes e às vezes o principal, a coisa simples, a gente não faz. Então, talvez Nicodemos, nessa passagem bíblica, ele deve ter permanecido ali mais algum tempo ainda com as suas convicções religiosas, né? Enquanto o reino de Deus estava expandindo, Jesus estava chegando, mas ele estava ainda lá naquele Velho Testamento. Então deixa eu dizer uma coisa para você, nunca é tarde para a gente começar uma vida nova. E eu falei hoje nos stories da manhã, estava escutando de Rom, caminhando na praia, escutando de Rom e falando exatamente disso. Nunca é tarde para começar uma vida nova. Nunca é tarde para nascer de novo. E você que está aqui nessa live hoje, pode tomar decisões hoje, sexta-feira. Não precisa esperar segunda-feira não. Tome decisões hoje que podem mudar o cenário da sua vida para os próximos anos. Você sabia que você tem a mesma escolha? Você pode ficar parado naquilo que não está te levando para lugar nenhum, naquilo que não está dando certo, e você pode começar a ter uma vida nova, começando logo de manhã a ter um relacionamento com Deus. Deixa eu dizer para você, a gente tem aqui, teve na figura da terra e hoje, na terra, e hoje tem através do Espírito Santo, a gente teve a presença de Jesus. E a gente precisa tomar posse disso. A gente, nós, eu e você e Deus, a gente é a maioria sempre, né? Então eu quero dizer para você, a religião, eu não estou falando aqui de religião, tá? A religião às vezes ela complica, mas Jesus ele simplifica. Então, se eu posso te dar um conselho,
Logo de manhã, quando você acordar, fala assim: Senhor, eu quero entregar meu dia nas tuas mãos. Me ajuda a tomar decisões sábias, fazer as melhores escolhas. Que hoje eu seja uma pessoa disciplinada, que hoje eu seja uma pessoa persistente, que hoje eu seja uma pessoa determinada. Galera, só estou falando para você pedir. Se ele vai atender isso, se você vai ser ou não, é outra coisa. Mas quando você mentaliza isso de manhã, pede isso de manhã, e você põe ali, fala assim: ó, não vou me distrair. Eu quero ser hoje uma pessoa focada, eu quero ser uma pessoa disciplinada, eu quero ser uma pessoa determinada. Hoje eu vou dar o meu melhor. E nunca é tarde para a gente dar o nosso melhor. E todo dia nós podemos começar a dar o nosso melhor. Ah, o Wellington estava cheio de planos ontem, mas deu tudo errado. Não tem problema. Não conseguimos mexer no passado, não conseguimos mexer no ontem. Mas hoje nós podemos fazer totalmente diferente. Então, meu convite para você que hoje seja o primeiro dia da sua nova vida. Isso, hoje dá muito bem, Vera. Muito bem. Diretamente de Florianópolis, Vera Rodrigues. Hoje vou dar o meu melhor. Vamos fazer o que a Vera fez aí agora? Se você acredita nisso, se você acha que você pode, escreve aí nos comentários agora. Hoje vou dar o meu melhor. Galera, deixa eu dizer para você. Hoje é a nossa live de número 1251. Essa semana gravamos as lives quase todas, né? A gente disse que não ia gravar as lives quase todas, mas hoje, essa semana foi uma benção de live aqui. E na sexta-feira não é diferente. A gente começa com louvor, a gente faz o nosso devocional e a gente sempre traz uma palavra do dia. E a palavra do dia, ela é muito simples, mas se ela for praticada, ela vai trazer grandes resultados. E a palavra do dia diz o seguinte: sucesso não é uma questão de sorte, sucesso é uma questão de decisão. Vou repetir para você e gostaria que você vivesse e praticasse essa frase do dia hoje. Sucesso não é uma questão de sorte. Sucesso é uma questão de decisão. Você acha que o Márcio Viana, você acha que o Renato e a Grazina e qualquer um que está aqui nessa sala agora, a Bill, que faz um trabalho incrível lá na região do Mato Grosso, você acha o Magno Vieira faz um trabalho extraordinário em Belo Horizonte, e a Vera faz lá em Florianópolis, o Daniel, o Crichel faz em Porto Alegre, não importa, qualquer um que está aqui nessa live agora, se tem sucesso, não foi porque deu sorte. Não é porque eu estava na praia e alguém bateu nas minhas costas e falou assim: oi, eu quero comprar produto da Herbalife. Ah, eu quero hoje ser um distribuidor. Não! Essas pessoas chegaram ao sucesso não foi por questão de sorte, mas porque elas tomaram uma decisão, elas fizeram uma ação, elas entraram em ação, elas colocaram o pé no chão que já estava lá, o chão já estava lá, a pessoa já estava lá para ser gerar um contato. E ela tomou a decisão de fazer diferente. Então hoje eu quero que você fique com essa frase para você aí. Gostei, Andréia? Parabéns, Andréia. Hoje vou dar o melhor de mim. Parabéns, Andréia. Andréia, fala para mim, Andréia, de onde que você é, de onde que você mora. A gente vai fazer uma live em espanhol aqui, Andréia. Diga para mim, Andréia, de onde que você é. Galera, falar em de onde você é. Há pouco tempo atrás eu postei um vídeo do Cristiano Ronaldo e nessa semana agora eu estava olhando o vídeo do Cristiano Ronaldo, mais de 210 mil pessoas já viram. Ô Andréia, olá Andréia, mais de 210 mil pessoas já assistiram esse vídeo do Cristiano Ronaldo que eu postei. E gente do mundo inteiro, eu tô vendo, eu imagino que a Andréia deve ter chegado até aqui em função de... Andréia, se você puder dar seu depoimento hoje aqui na live, Andréia, daqui a 1 minuto eu já vou chamar algumas pessoas para darem depoimento. Se você puder dar o depoimento, o que essas lives te ajudam, eu lhe agradeço, beleza? E gente do mundo inteiro, muita gente da Índia, muita gente da Europa começaram a me seguir. Por quê? Porque um vídeo viralizou aí na internet com mais de 200 mil pessoas. Então, Andréia, aperta o sinalzinho de mais aí para mim, Andréia, que eu vou te chamar daqui a 1 minuto, beleza? Galera, hoje eu quero ouvir vários distribuidores da Herbalife, pessoas que têm sucesso, que estão assistindo a live. Ah, Wellington, eu estou começando, eu não tenho muito resultado ainda, mas a live me inspira, a live me ajuda. Aproveita para dar seu depoimento, porque você pode estar ajudando alguém. Essa semana foi uma semana super abençoada. A gente começou com a Laís, né? Laís Correia, lá de Ribeirão Preto. 1 ano, galera, não tem nem 2 anos de Herbalife. A Laís qualificou a Get. A Laís fez 12 supervisores de primeira linha só em 2024. Então, deixa eu dizer para você,
tem que se inspirar nessas histórias, porque na segunda-feira todo mundo que vem aqui sabe. Por quê? Porque faz ao vivo, faz lá na prática e conta aqui na live como faz. Terça-feira nós tivemos o Jovan Signor. Que show do Jovan! Que solidez que tá no negócio do Jovan. Vocês viram, galera? Tá com um milionário de primeira linha, 2 gets. Jovan tá crescendo demais, trouxe conteúdo pra gente. Quarta-feira nós falamos sobre empreender. Galera, a quarta-feira a gente tá fazendo uma live diferenciada esse ano, que nós tomamos a decisão de fazer as quartas-feiras, né? Para quem não sabe, em espanhol é miércoles. Às quartas-feiras a gente está fazendo uma live diferenciada, que é uma live Empreendendo com Sucesso. Nos primeiros 20 minutos eu falei um pouquinho ali sobre empreender sucesso. Falei que quem está andando para frente não fica olhando para trás. E logo depois nós fizemos uma apresentação da Herbalife. Eu sei que a galera do Magno Vieira tá usando muito as lives de quarta-feira para recrutamento. Eles mandam um texto para as pessoas e a Paloma está tendo resultado, o Magno está tendo resultado, várias pessoas estão tendo resultado com a live de quarta-feira. A Suzana Rosendo falou para mim essa semana: caraca, eu não tinha ainda me dado conta como é que eu posso tirar proveito da live de quarta-feira para recrutar. Então deixa eu dizer para você, comece a usar as lives de quarta-feira para recrutar, beleza? Quinta-feira nós tivemos Daniel Henriques dando um show de clareza do modelo de negócio. Que live ontem do Daniel, hein? E hoje eu tenho certeza que não vai ser diferente, vai ser uma live muito abençoada. Sexta é uma live especial, porque a gente vai ouvir distribuidores e hoje a gente vai pegar um texto bíblico, um personagem bíblico, e a gente vai trazer a história dele para a nossa vida. Como é que eu posso aplicar a história, por exemplo, de José? Como que eu posso aplicar a história de Samuel? Como eu posso explicar a história de Davi? Como eu posso usar a história de Moisés aqui na Bíblia? E tantos outros personagens que estão na Bíblia, usar na nossa vida. E é isso que nós vamos fazer hoje, beleza? Então vamos lá, vamos começar logo com um depoimento. Será que a Andréia já entrou aqui? Andréia, aperta o sinalzinho de mais para mim aí, Andréia, para mim localizar você. Se você apertar o sinalzinho de mais aí embaixo, eu acho você fácil. Senão eu vou chamar alguém aqui agora. E vão me lembrando de tomar meu Hype Drink, beleza? Deixa eu ver se eu consigo achar a Andréia aqui. Fabiana Sarmento, Alexandre Carneiro, Adriano Rosendo, você é o primeiro que aparece para mim aqui hoje, viu? Denise Souza. Denise Souza, eu vou chamar Denise Souza, nem sei quem é Denise Souza. Meu amigo Fitpoint, tudo bem com você? Denise Souza, vou chamar Denise. Bem-vindo, Thiago, bem-vinda, doutora Elis. Galerinha, mete o dedo no aviãozinho aí que eu tenho certeza que o conteúdo da live hoje vai fazer diferença na vida de muita gente. Bem-vinda, minha amiga Fabiana Rosendo. Bom dia, bom dia, bom dia. Já entrou alguém aqui? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Qual é o seu nome? Já entrei com você antes. É Denise E. Sou do grupo da... Fala para mim seu nome. Denise E. Denise E. De onde que você é, Denise? Daqui de Paraupebas. Paraupebas. Denise, fala para mim, Denise, o que você fazia antes, rapidamente, o que você fazia antes, insatisfações e como que essas lives te ajudam no dia a dia. Bom, acho que eu já tinha falado aqui antes, né? Eu sou do grupo da Valane, da Get. Eu sou servidora pública, faço Herbalife um tempo, assim, não tão tempo parcial mesmo, porque eu trabalho o dia todo, né, no setor público, e aí, né, tem um espaço aqui e tudo mais. Como que você concilia, Denise, o trabalho quase o dia inteiro com o espaço? Bom, eu tava colocando uma pessoa aqui, né, para fazer o serviço para mim, né?
Primeiro eu estava fazendo com uma pessoa e depois eu tive uns problemas aí, né? Aí eu resolvi pagar os direitos trabalhistas. E aí depois eu contratei uma pessoa com um contrato de MEI. Certo. E aí, ultimamente tá só eu e minha mãe mesmo, Ok. entendeu? E não precisa mais do que isso para começar, não. Quando tiver atendendo mais de 25, você coloca alguém. Denise, o que é que essas lives te ajudam no dia a dia? Cara, nem sempre dá tempo de eu entrar aqui, entendeu? Só quando eu posso, mas me ajuda bastante, assim, a questão da motivação, as orações, entendeu? Eu, às vezes, sinto que não estou próxima com Deus, entendeu? Porque quando eu tô bem, assim, financeiramente, às vezes no relacionamento eu não tô bem. E quando eu tô bem no relacionamento, financeiramente eu não tô bem. Então, assim, eu acho que eu tenho que melhorar muito, assim, o meu espiritual. Que bom. Que bom que essas lives te ajudam. Obrigado, Denise, pela confiança. Sucesso para você aí. E que chegue a 25 logo para depois você colocar alguém para te ajudar aí. Obrigadão, viu? Fica com Deus. Galerinha, vamos lá. Tivemos hoje Denise aqui para começar. Seja bem-vindo, 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 galerinha. Vamos chegando que hoje a nossa live vai pegar fogo. Se prepare. Andréia, daqui a pouquinho eu te chamo, tá, Andréia? Mas não sai daí não, fique aí. Galera, deixa eu dizer para vocês. Hoje eu queria pegar essa live de hoje, tá? Eu quero pegar essa live de hoje e eu quero fazer uma correlação do que a gente pode aprender com o livro de Ruth. Ruth é uma personagem bíblica, que é um livro que só tem 3 capítulos. Olha só, o que será que estava na cabeça de Deus quando ele quis colocar uma personagem na Bíblia em um livro que só tem 3 capítulos? Tem livros que tem 50 capítulos, né? O Provérbios tem 31 capítulos, mas o livro de Ruth só tem 3. E aí alguém fala assim, mas Ruth não é nada significante. Não sei. Se não fosse, não estaria aqui na Bíblia. Na verdade, o nome dela aqui. E já se passaram milhares de anos e vão passar ainda milhares de anos daqui para frente. E certamente o nome de Ruth vai constar aqui na Bíblia. E Ruth é uma pessoa que ela viveu ali na época dos juízes, tá? Lá no Antigo Testamento. E no livro de Ruth, né, tem bem dizer 3 personagens. Tem um, nem aparece lá, mas fala o nome dele, que seria o marido de Ruth, chamado Elimeleque. E deixa eu dizer uma coisinha para você. No livro de Ruth tem a Ruth, que é a personagem principal, tem a Noemi, que é a sogra dela, e tem um novo marido dela chamado Boaz. Então, só para você entender o contexto, né? Quem era Ruth? Ruth, no livro da Bíblia, na época dos juízes, lá no Antigo Testamento, ela era uma moabita, né? Tinha o povo judeu e tinha um povo chamado moabita, né? Lá na terra de Moabe. E esse povo moabita, eles eram... A religião era diferente, os deuses que eles acreditavam eram diferentes. E a Ruth, que era essa moabita, ela aparece como a personagem principal de um dos livros da Bíblia, que tem apenas 3 capítulos, mas que ensina muito pra gente. Quando a gente pesquisa sobre o nome Ruth, né, o que significa Ruth, né? Os estudiosos dizem que Ruth em hebraico, R-U-T, né, sem o Ezinho no final, Ruth significa companhia feminina. Então, na tradução hebraica, Ruth significa, o nome Ruth significa alguém que é companhia feminina. A live aqui também é cultura. Você vai aprender coisas aqui na live também, né? Sobre cultura. E deixa eu dizer uma coisa para você. A Ruth era casada com um cara chamado Elimeleque. A mãe do Elimeleque chamava Noemi. Resumindo a história, Noemi era a sogra de Ruth. E o Elimeleque, o marido de Ruth, ele morreu. Não só morreu ele, como também morreu os filhos dele. Então morreu o marido de Ruth e morreu também os filhos de Ruth. Agora imagina a situação de Ruth sem marido e sem filho. Então, com a morte, né, dos filhos dela e do marido, o que a sogra falou assim, ó, eu já vim de outra região para aqui. Eu sou judia, vim morar aqui junto com os moabitas. O meu marido, o meu filho, Elimeleque, casou com uma moabita chamada Ruth.
já que não tem mais marido e não tem mais filho, faz uma coisa, cada um agora pode voltar para sua terra. Eu vou voltar lá para o meu povo judeu e vocês vão fazer o que vocês quiserem, voltar a viver com o seu povo, né? E liberou todo mundo para poder voltar lá, né? As Nora, liberou a Nora para voltar. Uma das noras de Ruth, de Noemi, chamava Orfa. Essa Orfa pegou e falou assim, opa, já que me deu a oportunidade, já que me liberou, eu estou partindo daqui e vou embora. Só que Ruth, de forma diferente da Orfa, falou assim, não, eu não vou abandonar você, né? Eu vou ficar com você. E comunicou para ela que ia ficar com ela até ela morresse. Se eu pegar a Bíblia aqui agora, e vamos abrir a Bíblia aqui, aqui se eu pegar no livro de Ruth, no capítulo 1, no versículo 17, diz o seguinte, Ruth falando para a sogra dela, onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada, faça-me o Senhor o que bem lhe aprovar, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Galera, eu me arrepio de ouvir esse texto bíblico. Eu não sei você, mas imagina bem uma nora falando para a sogra. Ó, a sogra perdeu os filhos, que era o marido da Ruth, e perdeu também os netos. E a nora fala assim, ó, eu vou com você para onde você vai, onde você estiver. Eu quero ser enterrada junto com você. Galera, isso é muito forte. A gente não vê essas parcerias aí fora assim, não é verdade? E o que que isso ensina para mim e para você que está aqui nessa live agora de manhã? Essa decisão que Ruth tomou, ela implica necessariamente que ela trocava de nacionalidade, que ela ia deixar de ser moabita agora, ia começar a viver lá com o povo judeu. Ela estava disposta a mudar a nacionalidade dela, conhecer um povo que ela não tinha costume, com costumes diferentes, com língua diferente, às vezes com um Deus diferente, né? O Deus dos moabitas era um Deus, o Deus dos judeus era outro Deus. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. E o que que Ruth demonstra nessa brincadeirinha aqui, nessa decisão, onde ela fala assim, ó, não, agora eu vou ficar junto com você, Noemi. Isso ensina para mim e para você que a gente pode tomar decisões na nossa vida que podem mudar não só a nossa vida, mas pode mudar a vida de gerações futuras. E eu quero que você entenda que só essa decisão, essa simples decisão de Ruth deixar sair do seu povo moabita e morar e viver junto com os judeus, mudou toda a nossa história, inclusive a minha e a sua. Como assim, Wellington? Uma decisão de Ruth há milhares de anos atrás mudou a minha vida e a sua. Deixa eu dizer para você. Quando eles saíram lá da terra dos moabitas, o que aconteceu? Andréia, eu vou te ouvir daqui a um minuto, tá, Andréia? Quando eles saíram lá da terra dos moabitas e chegaram em Belém, o que que Ruth fez? Ruth aproveitou que era a época da colheita lá, né? Eles estavam colhendo cevada, porque a cevada colhe antes do trigo. Primeiro colhe cevada, depois colhe trigo. Você já aproveita para aprender aqui a agricultura aqui na live também. E ela pegou e falou assim, já que eles estavam lá colhendo cevada, ela disse, opa, eu preciso me sustentar, e ela ofereceu para trabalhar lá, colher cevada lá nos campos de um cara chamado, um fazendeiro que tinha lá, chamado Boaz. Esse Boaz era um parente rico do marido de Ruth, né? E aí o que Ruth fez? Chegou lá e falou assim, opa, eu quero trabalhar aqui, e ela se dedicou, fazia coisa com disposição, ela colhia mais do que os homens que trabalhavam lá, ela mostrou lealdade, né, à sogra. Então, o tal do Boaz, que era um fazendeiro rico, já começou a olhar com ela diferente. E às vezes, sabe por quê? Que alguém, às vezes na empresa que a gente trabalha, no nosso negócio, ou quem sabe quem tem um espaço de vida saudável, o cliente não olha diferente para a gente com olhar de admiração, sabe por quê? Porque às vezes a gente não está sendo leal, às vezes a gente não está sendo comprometido, às vezes a gente não está dando o nosso melhor, mas ainda bem que muita gente na live escreveu aqui mais cedo hoje, que hoje vai dar o seu melhor. Então, quando o Boaz viu que aquela Ruth era uma pessoa diferenciada, né,
não só na dedicação ali na colheita da cevada, mas também em termos de lealdade à sogra dela, Noemi, ele começou a dar alguns privilégios para ela, né? Pagava ela mais porque ela colhia, dava um tratamento especial para ela. Então, durante toda aquela colheita de cevada e de trigo, o que aconteceu é que o Boaz deu uns privilégios para Ruth. E no final das contas, só para a gente resumir isso aqui, o que o Boaz fez? Viu que a Ruth era uma pessoa diferenciada e resolveu casar com ela. E teve um filho. E o primeiro filho de Ruth com o cara chamado Boaz chama-se Obed, né? E para quem não sabe, Obed significa servo. Na Bíblia, o nome Obed traduzido significa servo, né? E o que aconteceu, e que a Noemi, que era a sogra dela, que estava triste, porque tinha perdido o filho, tinha perdido os netos, quando viu que a Ruth teve um filho, considerou aquele filho como se fosse neto dela e a amargura dela diminuiu. E aconteceu que a Noemi, que era avó, foi como se fosse uma ama, cuidava do filho da Noemi. Então, resumindo a história, é isso. Agora, o que é o mais importante? Quando eu falo que aquela decisão lá de Noemi, né, e de mudar, voltar para o povo judeu, e de Ruth junto, afetaria a vida dela, a sua e a minha, é só para você entender, Obed, ele foi o avô de Davi. Obed, pai do pai de Davi. Então, só para você entender, então, se Obed era avô de Davi, Jesus era da linhagem de Davi, resumindo, Jesus era da organização, Jesus era da linha, não sei qual linha ali, mas Jesus era da linha de Davi, de Ruth. Então, ou seja, aquela decisão de Ruth ter voltado para aquele povo, casado com Boaz, ter tido um filho chamado Obed, que foi avô de Davi, e depois nessa linhagem toda aí nasceu Jesus, nós ainda pegamos resquício desse povo aí. Então, na história de Ruth, galera, eu e você, o que a gente pode ver claramente, como pode aplicar isso na nossa vida, é que a soberania de Deus, né, de pegar pessoas improváveis e transformar essas pessoas em pessoas diferenciadas, pessoas com propósitos, pessoas que podem mudar a vida de qualquer um, né? Jesus pegou a Ruth lá num lugar e levou ele para outro, fez ela casar com uma pessoa e depois ter um filho e depois ter neto e depois acontecer de sair Jesus aí nessa linhagem aí, né? E o que isso ensina para mim e para você? Eu e você podemos parecer que somos improváveis, que às vezes que não vão ter sucesso, que não vão chegar onde a gente quer, mas Deus sabe quem ele deve usar. Ele sabe a hora e o momento de usar. E anota aí, 2025 pode ser o ano que você vai ser usado por Deus. Beleza? Vamos lá, eu quero ouvir uma pessoa. Deixa eu ouvir aqui. Exatamente, Marina. Gostei do que a Marina escreveu aí agora. Amo essa história. Tudo começou com uma boa escolha de Ruth. Aquela escolha que Ruth fez de acompanhar a sogra dela mudou a vida de muita gente. Deixa eu ver se eu consigo chamar alguém aqui agora. Deixa eu voltar aqui. Andréia, estou mandando um convite para você. Andréia, só aceitar aí, beleza? Vamos lá. Buenos dias. Buenos dias. Buen día. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y ¿Dónde ustedes? tú hablas? Yo estoy en Paraguay, en una ciudad perto del aeropuerto que se llama Luque. Luque. Andrea, ¿usted es paraguaya? Yo soy paraguaya, soy segunda línea del presidente Tal Atarsi. Muy bueno, Tal y Orly, grandes líderes. Sí. Andrea, me habla, ¿cómo tú conociste estas lives? Conocí a través de una historia de Magno, equipo de Millonario. Sí. Y de ahí te empecé a seguir, ya creo que hace como 1 o 2 años. Y siempre me conecto, siempre que puedo me conecto. Muchas veces por dormir tarde no me conectaba,
Pero desde esta semana estamos haciendo un club de lectura a las 4 de la mañana con un equipo de millonarios acá de Paraguay y está genial. También empezamos con una oración, empezamos con alabanzas y realmente es un renuevo espectacular para el alma, para el espíritu, para el negocio, para todo. Ok, para quem não entendeu, a Andrea conheceu as lives há 2 anos atrás através do Magno Milionário e ela faz parte da organização e do tal. E agora, nessa semana, agora ela começou a fazer um clube de leitura 4 horas da manhã, que já começa com oração e várias coisas. Andrea, me diz uma coisa, como essas lives lhe ajudam no dia a dia? Primeramente, muchas veces las personas nos cuesta salir de la zona de confort. Sí. Muchas veces procrastinamos y estos live a mí me dan energía, me dan vitalidad, me enseñan que si otras personas están ahí detrás de las cámaras hablando con energía, con pasión, yo también puedo. Y me anima a seguir, me anima a renovar mis fuerzas todos los días. Y cuando veo 113 personas conectadas, 120 personas conectadas, yo digo, ¿y cómo yo no? Sí. Entonces, es un incentivo diario. Oh, Andrea, ¿usted tiene muchos contactos con brasileños? Tengo muchos contactos con brasileros. De hecho, aprendí portugués con las capacitaciones con tal. Vamos hablar agora a seguir em português. É portunhol. Sim, pode ser. Tá bom. Eu aprendi essa língua que me encanta com as capacitações do tal, que ele morou lá no Brasil por 10 anos, creio. Ele se faz equipe de presidente lá no Brasil. Então, ele, quando mora aqui no Paraguai, ele fala português, fala portunhol, fala hebreu. E de aí que a mim me encantou essa língua e quando eu acho um brasileiro, eu falo para ele, não, você me vai falar em português. Eu sei que você quer aprender do espanhol, mas eu quero aprender mais de português. Tá certo. Andrea, gracias por tudo, muito gosto. Gracias por la confiança. E que bueno que nós outros podemos ajudar vocês, e não só você, mas qualquer pessoa em qualquer local do mundo. Graças por tudo. Obrigado. Gracias. Galera, já começamos com o depoimento internacional. Andrea Campos Nog, diretamente do Paraguai. Galera, você já viu que Eu esqueci de perguntar para Andrea. Andrea, eu esqueci de perguntar. Habla, Andrea, o que você hacía antes de Herbalife e qual eram as suas maiores satisfações? Se pode, pone em los comentários. Ok, Andrea? Se pode, coloque em comentários, Andrea, o que você fazia antes de Herbalife e quais eram as suas maiores satisfações. Beleza, galera, 7h36. Eu estou entusiasmado. Se você quiser dar um depoimento aí, já coloca o sinalzinho, aperta o sinalzinho demais, que eu vou chamar você para dar um depoimento aqui na live hoje. A gente já começou com o pé direito com a Andrea e também a Denise. Beleza? O que a gente pode aprender com o livro de Ruth? Primeira coisa que a gente aprende com o livro de Ruth é que Ruth, ela nos ensina a obedecer a palavra de Deus. Como assim, Wellington? Que a gente aprende a obedecer com a palavra de Deus. Casal Vilar, vou ouvir vocês daqui a pouquinho. Me aguardem aí, tá bom? Não sai daí não, deixa eu continuar aqui um pouquinho. Daqui a 5 minutinhos eu te chamo. Fique aí. O que a gente aprende com o texto de Ruth, né? Como ela obedecia a palavra de Deus? Que Elimeleque, né? Que era o sogro de Ruth, né? Marido da Noemi, né? Ele, em vez dele ficar lá no povo dele, né? O que aconteceu,
é que Elimeleque, ele foi lá, saiu do seu povo, onde estava passando fome, e ele foi morar lá com... Para quem saber sobre a Andréia, a Andréia trabalhava com desenho gráfico e não gostava de trabalhar 10 horas fora de casa e de não ser uma mãe presente. E a Herbalife permite ela trabalhar dentro de sua casa e cuidar dos seus filhos, né? E ela é mãe de 3 filhos. Beleza! Show, 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 show! Beleza aí? Então a gente já viu a história da Andréia aí. Então, o Elimeleque, que era filho da Noemi, né? Que ele era o sogro de Ruth, ele fugiu do povo dele lá e ele foi morar como refugiado lá na terra dos Moabitas, né? E Deus ordenou essa mudança. Foi Deus que falou para o próprio Elimeleque sair de lá. Então, deixa eu dizer para você que é pai e que está nessa live, para você que é mãe que está nessa live, eu e você, a primeira coisa que a gente precisa ser para os nossos filhos é exemplo de fidelidade, sabia? Se Deus fala alguma coisa comigo, eu preciso seguir. Deus fala como comigo? Deus fala às vezes através de um louvor, Deus fala às vezes um testemunho, através de um testemunho, um depoimento como esse da Andréia. Deus fala às vezes sobre uma passagem bíblica, sobre uma pregação, não sei como Deus vai falar com você, através de uma frase de caminhão. Essa semana a Paloma me mandou uma frase de caminhão. Então deixa eu dizer para você, Deus fala com a gente assim, e aí eu tenho 2 coisas para fazer: obedecer o que Deus fala ou não obedecer. E quando eu obedeço, eu sou exemplo de fidelidade, de obediência para os meus filhos. E anota aí, vão ter testes de provações para você ver se você é fiel ou não, se você persevera ou não. Mas uma coisa eu sei, as pessoas perseverantes, elas são fiéis à palavra de Deus, àquela ordenança, né? Agora imagina bem, se a família de Elimeleque não tivesse deixado Israel, né? Não teria o casamento com Ruth, não teria o casamento de Ruth, sabia? Elimeleque, junto com Noemi, saíram, tiveram filhos. Um dos filhos dele casou com a Ruth. E se Ruth não tivesse casado com um dos filhos, né, de Elimeleque, não teria por que ela voltar, né, ela ir lá para a terra de Israel, para o povo judeu, e depois casar-se com Boaz. E naquela idade ali, né, naquela época ali, né, o que a gente precisa entender é que, independente do que você está vivendo hoje, a gente precisa aprender a ouvir e obedecer a voz de Deus. Então, deixa eu ouvir mais uma pessoa aqui. Deixa eu chamar mais uma pessoa aqui. Casal Vilar. Deixa eu chamar Casal Vilar. Rosário Fábio, diretamente de Portugal. Hoje a gente vai ter vários depoimentos. Primeiro um paraguaio e agora uma paraguaia. E agora nós vamos ter alguém que está morando em Portugal. Bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia, doutor Wellington! Diga, meu irmão, qual é o seu nome e de onde você é? Meu nome é Fábio, eu sou marido da Rosário, tá? A gente, na verdade, nós somos de Pernambuco, só que a gente agora mora em Portugal. E o que vocês foram fazer em Portugal? Veja só, tem alguns motivos, tá? O primeiro motivo foi o nascimento da neta, Mariana, tá? E aí a gente gosta de dar todo o suporte para minha filha e para o marido dela. Aqui a gente veio, essa é a liberdade que a Herbalife está dando para a gente. A segunda liberdade, né, que a primeira liberdade é trabalhar a partir de qualquer lugar, né? Qualquer lugar desse mundo. E a segunda é isso, eu poder dedicar também essa parte da família, né? Tá aí, no primeiro aninho de vida dela, a gente vai estar acompanhando isso aí tudinho direitinho, dando a base da gente para ela também. Ô, Fábio, vocês estão morando em qual cidade? A gente mora aqui em Odivelas, tá? Lisboa. Odivelas é assim, maior sítio aqui de Portugal, né? Então, naquele dia até você me perguntou aquele lance os prédios não tem porteiro. Não tem porteiro, são tudo automático, né? E aí a gente tem uma chavezinha segredo ou senha e entra. E o que é que acontece? Às vezes, só para você ter noção, aqui, não sei se você dá para ver, ó, isso aqui são todos apartamentos, tá? De um lado e de outro. Eu acho que tem mais ou menos uns 100 apartamentos aqui. Se eu botar um
espaço de vida saudável aqui embaixo, que tem salas comerciais embaixo de cada prédio, eu fico imaginando, se todo descer um de cada apartamento, eu tenho aí, no mínimo, 100 acessos espaços. E por que né? você não montou ainda? Porque a gente está só organizando, porque só quem tem o registro aqui para poder fazer é minha esposa, porque ela é portuguesa. Eu não sou português, então o que é que acontece? Digamos que uma vistoria poderia dizer assim, você está ilegal aqui no país, mesmo sendo casado com uma portuguesa, isso aí podia dar uma complicação para mim. Fábio, para de me enrolar, me ajuda aí. Mas eu estou colocando, Logo, já começa assim, ó, vou abrir agora, rápido, abre. E depois, se você precisar de alguns contatos aí em Portugal, eu tenho vários contatos aí, posso ajudar vocês no negócio Herbalife. Fábio, perfeito. Me diga uma coisa, o que essas lives ajudam vocês no dia a dia? Primeiro de tudo, crescimento, tá? Tudo que você fala é inspirador. Os depoimentos das pessoas que entram aí é inspirador, tá? E qualquer pessoa que entra numa live sua sai totalmente inspirada, ou para fazer um negócio, ou pelo menos para tomar um produto, ou dependendo do que ela faz, botar assim gás no que vai fazer. Porque realmente, o Wellington, você clareia a mente de muita gente. Você é o Jim Rohn da gente. Amém, obrigado. Quem sou eu? Deixa eu continuar aqui como Wellington mesmo. Fábio, obrigado, cara, pela confiança. Obrigado por estar aqui todos os dias prestigiando. Espero que a gente possa realmente ajudar vocês. E sucesso aí. Agora, mais rápido, meu irmão. Abre logo esse espaço aí para a gente ter um espaço aí para quando eu quiser indicar alguém para ver como funciona o espaço, tem um espaço aí funcionando. Beleza? Deixa eu só dar um depoimento fora da caixinha aí, que a gente não está falando sobre isso, mas o nosso depoimento de resultado com os produtos, eu eliminei 25 quilos e minha esposa eliminou 73. Uau! 73 quilos? 73 quilos. Mantém até hoje. É quase o meu peso. Isso. Parabéns. Brigadão aí, Fábio. Fica com Deus. Só apertar o xizinho aí. Galera, bom dia para todos. Bom dia. Olha que legal, tivemos depoimento diretamente da Andréia do Paraguai e agora tivemos um depoimento do Fábio, que é de Recife, né? Eu acho que é da região de Olinda ali e agora mora em Portugal. Beleza? Vamos que vamos. Fábio, estão pedindo aí a foto. Minha amiga Magali Silva, parabéns, bem-vinda à nossa live. Fábio, se você puder mandar no meu Instagram o resultado de antes e depois, tanto o seu como da Rosário, mande para mim aí, beleza? Outra coisa que a gente aprende com o livro... Gente, quero ouvir mais uma pessoa daqui a pouco, hein? Aperta o sinalzinho de mais aí. Aperta o sinalzinho de mais. Andréia, vamos estar assim. Comece a seguir a Andréia, galera. Andréia Campos Anog. E aí a gente vai encontrar lá no Chile, na extravagância do Chile. Ok? Outra coisa que a gente aprende com a história de Ruth, né? Que é um livro de apenas 3 capítulos aqui na Bíblia, é que ele ensina pra gente sobre a soberania divina e a responsabilidade minha e sua. Ruth, quando a gente olha a situação de Ruth, né, ela estava numa situação difícil, sabia? Tanto na casa dela, né, quanto lá em Israel. Para quem não sabe a história daquele povo judeu, as mulheres solteiras, né? E no caso dela, ela estava viúva, então ela estava solteira, né? Ela vivia um período lá, era um período complicado, mulheres solteiras e aquelas mulheres ainda que tinham filhos, né? Que era o caso dela também. E naquela idade que ela tinha lá, já não era porque ela tinha perdido o sogro, tinha perdido filhos, ela já tinha uma idade já mais ou menos avançada, não conseguia emprego, né? E era realmente, a maioria delas se tornavam prostitutas, né? Mulher que não podia ter filho, mulher que era solteira mais velha, acaba que elas se tornavam prostitutas. E o que Ruth fez? Ruth, ela optou, né? De deixar ali a cidade de Israel, que ela tinha ido para Israel, né? Para Jerusalém, e ela tinha ido para Belém, desculpa, e ela foi para o campo, foi trabalhar no campo, né? Quando a gente pega aqui o livro de Ruth, a gente vê, né, a providência de Deus ao longo do livro todinho, Deus colocando situações para Ruth direcionar. Bem-vinda, Célia Asmar, a nossa live.
O que que Deus fazia? Deus colocava situações na vida de Ruth para encaminhar para que ela fosse lá para Israel, para que ela pudesse casar com Boaz, ter um filho chamado Obed, e depois nascer Davi, e depois vir Jesus. Então, quando ela entrou naquelas terras ali do Boaz, né, que era um parente do sogro dela, e o Boaz fica disposto a casar, mesmo sabendo que ela era viúva, e ele não se importou com isso não. Por quê? Porque a história de Ruth mostra pra gente, no decorrer do livro de Ruth, que quando a gente entende que a providência de Deus, onde Deus coloca a gente, às vezes Deus colocou você nessa live de hoje para ouvir, quem sabe, a Andréia, quem sabe para ouvir o Fábio, mas uma coisa eu sei, Deus vai usar a gente da maneira que Ele quer. Eu não sei o que você vai fazer de hoje, mas hoje você pode dar o seu melhor. Hoje você pode fazer o que você nunca fez na sua vida para se tornar uma pessoa melhor do que em relação a ontem, para quem sabe fazer a diferença na vida de alguém e quem sabe marcar a vida de alguém para sempre. Uma atitude sua hoje pode mudar. E outra coisa que a gente aprende com o livro de Ruth, e eu quero ouvir mais uma pessoa daqui a pouco, é que o livro de Ruth, ensina tanto a mim quanto a você a considerar os pobres, considerar os vulneráveis. Deixa eu dizer para você que está aqui assistindo essa live hoje, mete o dedo no aviãozinho, galera. Tem muita gente que precisa desse tipo de conteúdo, sabia? A gente vive hoje numa era, né, sem precedentes em termos de exploração de mulheres, sabia? A gente vê aí toda hora pedofilia, a gente vê na rua mulheres sendo exploradas, mulheres sendo feminicídio, mulheres sendo espancadas. Existe a lei Maria da Penha para proteger as mulheres. Na situação, às vezes, de Ruth ali, né? Naquela época de Ruth, né? A situação era muito pior do que hoje, sabia? As mulheres lá, elas eram propriedades, né? Se uma mulher não pudesse gerar filhos naquela época, frequentemente era descartada. No mínimo, elas eram complementadas. Como era complementada? Então, se Maria era casada com João e Maria não podia filhos, João podia arranjar uma outra mulher, chamada Ana, chamada Ivaneide, chamada Joana, chamada Carla. Por quê? Porque já que a mulher dele não podia dar filho e ele queria continuar deixar ali um legado dele, deixar ali uma família, né? Ele podia ter outras mulheres, né? E Ruth era estéril. Para piorar as coisas, ela também era estrangeira. Ruth era pobre. Pensa bem a situação da mulher. Ruth, estrangeira, pobre, viúva, estéril. E é importante a gente lembrar que no mundo antigo, né, quando a gente volta lá há milhares de anos atrás, né, a riqueza, dinheiro, nacionalidade eram as principais coisas que uma pessoa tinha na vida. E Ruth não tinha nos dois. Ruth não tinha nacionalidade, porque ela era moabita e estava lá agora no povo judeu. E número 2, ela era uma pessoa pobre, né? E a gente vê que o Boaz, uma pessoa de boa coração. Então, se eu pudesse, assim, traduzir isso em outras palavras, né? Ruth, ela era um alvo fácil, sabia? Para homens, né, quisessem naquela época explorar dela. Em vez disso, o que Deus fez? Colocou ela junto de um homem chamado Boaz. E esse cara era um cara benevolente, um cara bom, um cara trabalhador, um cara honesto, né? E esse cara fez uma diferença na vida de Ruth, né? Então, o que eu e você precisamos fazer no dia a dia? Tem muita gente aí fora precisando da gente, sabia? Tem gente aí fora que às vezes a gente passa e nem dá nada por elas, ou nem dá atenção, e às vezes aquela pessoa está precisando de uma atenção, está precisando de uma ajuda, está precisando de uma palavra. Eu quero fazer um convite para você hoje, que você pegue uma pessoa hoje, teoricamente, você vê na rua e considera que é uma pessoa vulnerável, uma pessoa às vezes que não vai ter futuro, uma pessoa que você acha que não vai dar em nada, às vezes uma pessoa que está largada na rua, está abandonada, uma pessoa que vive na rua, uma pessoa que está vivendo numa situação difícil. Eu não sei, tá? Quem é que você vai sair hoje e vai encontrar? Um mendigo, um pedinte, eu não sei. Mas eu queria que hoje, quando você saísse dessa live, você olhasse para essa pessoa, não com o seu coração, mas com o coração de Deus. Fala assim, ó, vem cá, eu vou agora, eu quero interpretar aqui. Como que Deus agiria nesse momento aqui agora? Quais seriam as ações que Jesus faria se ele encontrasse um mendigo na rua, uma pessoa na rua, um pedinte, uma pessoa que estava precisando?
Então eu quero fazer esse convite para você hoje. Que você olhe diferente para uma pessoa que está aí fora, com uma pessoa que é vulnerável, uma pessoa que está precisando de uma atenção especial. Que hoje não seja mais um dia na sua vida, mas seja o dia que você pode ser. Você fala assim, ué, tem tantos, o que adianta eu fazer diferença na vida de um? Deixa eu dizer para você, eu não sei se você já ouviu, mas eu não sei como que fala bem direito essa passagem, essa historinha, na verdade. Diz que uma vez chegou um cara lá, estava na praia e tinha um menino jogando as conchinhas, né, as estrelas do mar, voltando para o mar, devolvendo. Pegava na areia e jogava lá, pegava na areia e jogava lá. E aí um cara chegou e falou com o menino assim, ó, vem cá, rapaz, não adianta nada você fazer isso não. Tem milhares de conchinhas aqui na areia, tem milhares de estrelas do mar aqui, o que adianta você estar devolvendo uma dessas aí para a água? Aí disse que o menino falou assim, nas outras eu não sei, mas na vida dessa aqui eu vou fazer uma diferença. E eu quero dizer para você que hoje você faça diferença na vida de alguém. Tem alguém aí que está precisando de você. Às vezes você acha que não tem dom, que você não tem habilidade, que você não tem talento, mas deixa eu dizer para você, a sua vida, mesmo nos piores momentos que às vezes você pode estar passando agora, ela é melhor que a vida de muita gente. Tem muita gente pior que você, tem muita gente melhor, eu sei disso, e você pode chegar lá, né? Alguém falou aqui mais cedo, se eu não me engano foi a Andrea, que a gente inspira com as pessoas e vê onde as pessoas podem chegar, e a gente pode chegar também. Então eu quero dizer para você, faça a diferença na vida de uma pessoa hoje. Eu quero ouvir mais uma pessoa, aperta o sinalzinho de mais aí, que eu quero ouvir mais uma pessoa que geralmente não fala. Eu vou chamar Ivone Lima. Quem será Ivone Lima? Que eu não tenho nem ideia de quem. Eu acho que eu não sei quem é Ivone Lima. Chamei aí Ivone Lima. Vamos ver se Ivone Lima vai entrar aqui agora. Bom dia! Só tô vendo o telhado. Tem que virar a câmera. Ivone. Ivone. Oi, Ivone, tá me ouvindo? Oi, Ivone. Olha, Alessandra, aperta para mim o sinalzinho de mais aí, Alessandra Ribeiro. Alessandra Ribeiro, aperta o sinalzinho de mais aí. Eu quero te chamar Alessandra Ribeiro. Ó, Ivone apertou aqui o sinalzinho, mas Ivone não tá aqui. Deixa eu tirar a Ivone fora daqui. Deixa eu ver se eu chamo Alessandra Ribeiro. Alessandra Ribeiro. Alessandra. Alessandra, mandei o convite para você. Aí, ó. Agora é bom que a live fechou, eu não consigo chamar mais ninguém. Se a Alessandra entrar, beleza. Oi, Alessandra. Tô vendo o teto. Bom dia. Olá, bom dia. Bom dia, de onde você é? Portugal. Rapaz, hoje a nossa live está internacional. Me diga uma coisa, Alessandra, nós vamos falar português de Portugal ou português do Brasil? Portugal. Então vamos falar de português de Portugal. Alessandra, fala para mim, qual cidade você mora? Perto de Guimarães, onde nasceu Portugal. Perto de Guimarães. Propriamente de Vizela. Muito sim. bem. Alessandra, fala para mim, você trabalha com Herbalife? Sim. O que você fazia eu trabalho... antes da Herbalife? Eu sou trabalhadora independente na área do calçado. Sim. E conheci a Herbalife para perda de peso, tive um resultado impactante e comecei a desenvolver o negócio. Qual que é o resultado impactante que você teve? Perdi 22 quilos. Parabéns, Alessandra! Alessandra, quem é o presidente da sua organização? Vitor Pereira. Vitor Pereira. Muito show. Parabéns. Sim. 30K, um dos maiores líderes da Herbalife em Portugal e do mundo inteiro. Deixa eu contar um caso para você, Alessandra. No ano de... Sim. Eu entrei na Herbalife dia 18 de janeiro de 2001, tá? E é bom que todo mundo aqui ouça. E eu entrei na Herbalife em 18 de janeiro de 2001. Eu era um distribuidor muito ruim. Eu demorei 2 anos para poder fazer o meu primeiro supervisor. Eu não me requalifiquei como supervisor no primeiro ano. Pensei em desistir da Herbalife várias vezes. E um dia, eu tinha 4 meses de Herbalife, eu já estava decidido que eu ia sair da Herbalife. Teve um treinamento no Brasil com o Vitor Pereira. E eu fui para esse treinamento
E naquele dia eu tomei a decisão de ficar na Herbalife. Depois eu pensei outras vezes também em sair da Herbalife, mas graças a Deus eu ia para um evento e me animava, e depois eu pensava em desistir, ia para outro evento e me animava. Então, galera, com essas lives aqui, é sério, você não tem como desistir, porque todo dia você pode se animar. E graças ao Vitor Pereira, o Carlos Bastos também naquela época, fez com que eu ficasse na Herbalife, então eu sou muito grato ao Vitor aí, brigadão. Mas continua, fala para mim aí, como é que você conheceu essas lives e o que elas te ajudam no dia a dia? Então é assim, eu conheci este ano em janeiro, através de um vídeo que o seu presidente publicou, e comecei a seguir, não conhecia, e agora todos os dias eu tenho um espaço paralelo ao meu trabalho, que sou trabalhadora independente, tenho um espaço que abri há pouco tempo e consigo ouvir as lives todos os dias. Ô, André, só me tira uma dúvida. No ano de 2011, eu fui a Portugal dar um treinamento sobre espaço de vida saudável, tá? O espaço foi em São Pablo, alguma coisa de Moel. Eu não estou a conseguir ouvir. Em 2011, eu fui a Portugal dar um treinamento sobre espaço de vida saudável. Em alguma coisa de São Pedro de Moel, é isso? São Pedro de Moel, sim, conheço, mas não é perto de mim. Tá, eu nessa altura ainda não estava. Ela perto de Leiria. Leiria, sim. Eu estou em Guimarães. Ah, então. Eu fui lá dar um treinamento. Eu conheci ela em 2020. Ah, não, tem pouco tempo. Me diga uma coisa, como é o seu espaço Vida Saudável? Qual é o horário que ele funciona? Ele é no térreo? Ele é no andar de cima? Como é o seu espaço? É num centro comercial, dentro de uma galeria, tem muitas lojas. Sim. E me diga uma coisa, ele é no térreo ou ele é no piso? É resto de chão. Está-me a falar no piso, é primeiro andar. Ah, no primeiro andar. Sim. Como que você divulga o seu espaço, Andréia, no dia a dia? Como você faz a divulgação? Sou Alexandra. Desculpa, assim, Alessandra, nós temos... desculpa. É porque eu estou com a cabeça da Andréia lá. Desculpa, Alessandra. Aqui. Mas eu falei, foi Alessandra. Você entendeu, Andréia? Foi? Sim, percebi, desculpa. Não, eu falei, foi Alessandra mesmo. Aqui. Ok. Me diga uma coisa, como é que você faz para convidar as pessoas aí para o espaço no dia a dia? É assim, trabalho com avaliações de bem-estar e peço referências. Ok. Trabalho com as referências. Referências e indicações, viu, galera? Referências e indicações aqui no Brasil. Sim. E me diga uma coisa, qual que é o horário que o seu espaço funciona aí? Seu clube, é clube de nutrição aí, não é isso? Sim, eu tenho espaço, consigo me organizar com o trabalho que tenho por conta própria e estou com os meus patrocinadores cá a trabalhar. E conseguimos organizar, aliás, tem aqui uma menina brasileira, uma distribuidora que fiz este mês. Alessandra, só me tira uma dúvida, você falou 2 vezes já que você tem um espaço. Aí chama espaço ou clube de nutrição? Eu chamo espaço, porque eu ainda não estou a trabalhar aqui com... É assim, há quem já esteja a fazer subir refeições nos espaços, mas nós aqui ainda não fazemos. E você serve, o que é que você serve aí o que aí nesse local que você está? Não percebi. Quantas pessoas chegam aí para consumir Herbalife, eles consomem o quê? Servimos um chazinho, eu só trabalho mesmo com as avaliações e dou a provar os snacks, as chips, mesmo só para degustação. Ok. E trabalhamos com hidratações faciais, fazemos muitos show cookies para fazer degustação, palestras de nutrição, por aí fora. Assim. Alessandra, muito obrigado por participar da live. Obrigado pela confiança e parabéns pelo trabalho que está fazendo aí. Obrigada pela inspiração. Obrigado. Fica com Deus. Tchau, tchau. Bom fim de semana. Beijinhos. Adeus. Obrigada. Obrigado. Galera, segunda-feira, a nossa live, nós vamos ter membro da equipe de Expansão Global 2.500 Royce de Djalma Freitas.
Se prepare para a live de segunda-feira. Alessandra, brigadão, fica com Deus e um bom final de semana para todo mundo. Até segunda-feira. Tchau, tchau. Tchau, tchau, até segunda-feira.